Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, damos graças a Deus pela oportunidade de estar aqui com os nossos queridos neste momento e também queremos agradecer ao nosso pastor, o pastor da igreja, o pastor Ailton, pela confiança depositada nas nossas vidas para trazermos uma singela reflexão da palavra do Senhor nesta hora. E também já queremos aproveitar, para lembrar aos nossos irmãos que durante esse período do congresso de jovens, os irmãos vão estar nos vendo, nós somos um pouco mais novos, vamos estar aqui debaixo da orientação do nosso pastor nesses dias. E, amados, eu gostaria de vos convidar a abrirmos as nossas Bíblias num texto da palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículos de número 16 ao versículo de número 21. Diz assim a santa palavra: pela fé em seu nome, fortaleceu o seu nome a este homem, a quem vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados, de sorte que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie aquele que já vos foi indicado, Jesus o Cristo, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas de outrora. Amados, nesse texto da palavra do Senhor, nós vemos o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, após o recebimento do batismo, juntamente com todos os demais, falando àquela multidão que estava ouvindo uma que foi a das primeiras pregações da igreja primitiva, que foi a pregação do apóstolo Pedro. E se nós observamos o contexto, a realidade e a descrição da palavra de Deus a respeito da igreja primitiva, nós vamos observar que a igreja primitiva é um verdadeiro modelo. É uma igreja pujante, é uma igreja saudável, é uma igreja em que nós podemos observar o mover do Espírito Santo no meio do seu povo, no meio dos seus filhos, e o impacto que causa na sociedade pela poderosa pregação do Evangelho. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o teor da mensagem que era pregada pelos apóstolos. O que era que causava tanto impacto? Qual era a natureza da mensagem? Em que consistia a pregação dos apóstolos naqueles dias? E eu gostaria de chamar a sua atenção nesse momento para refletir sobre a mensagem apostólica. 4 pontos da mensagem apostólica. Amados, diante desse texto, nós vamos ver que várias maravilhas acontecem, vários sinais acompanham a pregação, assim como disse Jesus, os sinais eles seguiram aos que creram. E o apóstolo Pedro, ele coloca-se em pé diante daquela multidão, ele começa a expressar aquilo que Deus lhe estava dando mediante o Espírito Santo. E nós podemos dizer pelo menos 4 coisas, 4 pontos dessa pregação, e o primeiro deles é o que está no versículo de número 19. O apóstolo diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. A mensagem do apóstolo é uma mensagem que englobava a questão do arrependimento. Nos parece que os nossos dias têm um certo problema, com a questão do arrependimento. As pessoas não gostam muito de ouvir. O apóstolo pregava sobre a remissão, sobre o perdão dos pecados, e hoje em dia é uma palavra que até está em desuso no meio da sociedade, no meio das pessoas. Ninguém gosta muito de ouvir falar sobre pecado, perdão de pecados, mas a mensagem que os apóstolos pregavam, e era acompanhada da manifestação do Espírito Santo, a confirmação de Deus, era uma mensagem que pregava o arrependimento. O próprio João Batista pregava o arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8, ele dizia que era necessário que houvesse frutos dignos de arrependimento. O próprio Senhor Jesus, Marcos capítulo 1, versículo 14, ele dizia que era necessário arrependimento. E o que vem a ser o arrependimento?
O arrependimento, ele é uma decisão de mudança total, de atitude e de vida, em que a pessoa, mediante a ação divina, convencido pelo Espírito Santo, ele é levado a reconhecer o seu pecado, o seu estado, sentir tristeza por ele, decidindo-se firmemente a abandoná-lo e baseando a sua confiança em Deus, que é perdoador. A pessoa se lança aos braços de Deus, suplicando a sua misericórdia. E o arrependimento, ele é uma das faces da moeda, porque a outra face é a conversão. Porque alguém que realmente se arrepende, o seu arrependimento ele é seguido da conversão, da sua mudança de vida. E isso pode ser testificado pelas pessoas que o conhecem, que o acompanham, que o veem no meio da sociedade. O filho pródigo, no momento em que ele cai em si, ele se arrepende do seu estado. Mas no momento em que ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, isso significa a sua atitude, a sua conversão. A sua mente, como diz no original, foi mudada. Metanoia no grego é o arrependimento que o apóstolo pregava no nome do Senhor. Uma outra tradução diz, e voltem-se para Deus, porque a conversão diz respeito justamente a isso. Um caminho que está sendo seguido, mas num dado instante, a pessoa entende que não é aquele caminho, ela dá um retorno e começa caminhando em direção aos braços do Pai. Nós podemos dizer ainda que um outro ponto da pregação apostólica, além do arrependimento, além da conversão, fala de algo que é alcançado na vida espiritual. Quando se começa caminhando com Deus, a partir deste momento, deste passo em direção a Deus, em que o Espírito Santo opera, a pessoa se arrepende, a pessoa é convertida, ela passa agora a desfrutar de uma comunhão com Deus e de uma intimidade com Ele que permite que se desfrute dos tempos de refrigério pela presença do Senhor. Porque somente o que é o pastor das ovelhas, o Senhor, é aquele que refrigera a nossa alma, como disse Davi. Ele disse, tu refrigeras a minha alma, tu guias a minha vida pelas veredas da justiça. Outras traduções dizem tempos de alívio pela presença do Senhor. E essa palavra traz realmente este sentido. Tempos de alívio que somente a presença do Senhor concede. Eu não sei se nesta hora você esteja passando por um momento de dificuldade, de tribulação, mas saiba que somente o Senhor, pelo seu Espírito Santo, Ele nos dá o verdadeiro alívio, o verdadeiro refrigério, o verdadeiro consolo que somente o Espírito Santo de Deus tem. Há momentos na nossa vida em que as palavras, elas não resolvem. Às vezes um aperto de mão, às vezes até alguém que quer nos ajudar não consegue. Mas tem coisas que só Jesus faz. E pela presença do Espírito Santo, nós recebemos o aconchego, nós recebemos o alívio, nós recebemos o refrigério. E essa presença ela é tão indispensável na vida de cada crente que o homem de Deus, Moisés, ele disse, Senhor, a mim não interessa se tu vais enviar um anjo para que nós estejamos continuando na caminhada. Mas se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Porque melhor do que as bênçãos de Deus é o abençoador. Melhor do que aquilo que Deus pode nos dar é a sua própria presença na nossa vida. E essa presença ela é indispensável na nossa caminhada. Nós podemos dizer, irmãos, que os apóstolos pregavam que estas etapas vão seguindo-se na vida daqueles que desfrutam dessa comunhão com Deus, mesmo em meio às adversidades, passando-se pelo arrependimento, pela conversão de vida, pelo tempo de refrigério que a presença do Senhor lhe confere, mas também ele diz na continuidade do texto, e que envie ele aquele que já vos foi indicado, Jesus, o Cristo. Nós podemos dizer então que o apóstolo ele também pregava a volta de Jesus. Há quantas pessoas nos nossos dias parecem que
estão alheias a esta realidade. Mas a realidade é a que Jesus mesmo disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Jesus, ele há de vir para buscar a sua igreja. Jesus há de vir para buscar o seu povo, para buscar os seus filhos, os seus remidos, e nós nos encontraremos com ele nos céus. A Bíblia nos mostra um relato desse evento glorioso que aguarda a Igreja de Cristo, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 em diante, e mais especificamente no versículo 16, e ele diz que naquele dia a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nas nuvens, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E isso é uma mensagem tão maravilhosa no contexto da igreja primitiva, que o apóstolo dizia: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pensar no céu para aquele que é salvo é esperar o momento da redenção, é esperar o momento do encontro da noiva com o noivo, o momento do banquete na presença de Deus, um momento de alegria eterna. Também nós podemos dizer que os anjos mesmo, que se encontram com os apóstolos, em Atos capítulo 1, versículo de número 11, eles disseram: varões galileus, por que olhais tanto para cima? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido acima no céu, ele há de vir, assim como para os céus o vistes ir. Jesus, ele há de vir. As pessoas talvez possam não crer, mas de qualquer forma, e a qualquer momento, Jesus há de vir para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E o apóstolo Paulo dizia ainda: estar com o Senhor é muitíssimo melhor. Ainda que se desfrute de algo aqui nesta terra, o melhor está em Deus, está nos céus. E é interessante notar, observar e valorizar isso. E que o melhor da caminhada cristã é de que ela começa aqui na terra, mas ela termina nos céus. O grande pastor das ovelhas, ele disse, queria conduzi-las até ao aprisco desejado. E assim como está escrito no Salmo do pastor: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E esses longos dias certamente serão maravilhosos nos céus de glória. E amados, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 5, veja comigo na sua Bíblia, por bondade, ele diz uma expressão muito maravilhosa. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 6 ao versículo de número 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo e sabemos que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por visão. Temos bom ânimo, digo, e antes queremos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Esse é o grande desejo de todo aquele que é salvo na pessoa de Jesus. É o momento em que nós estaremos diante daquele que nos comprou com o seu sangue, que nos comprou, e há tantos outros, homens para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação, e nos fez reis e sacerdotes para estarmos com Ele naquele grande dia. Amados, não temos como fugir dessa realidade, que a verdadeira mensagem, a verdadeira pregação é aquela que está comprometida com o ensino apostólico. E esta verdade ela é de uma importância tão grande que diversos homens de Deus, quando escreviam, inspirados pelo Espírito Santo, eles davam testemunho da sua experiência com o Senhor, para que então pudessem estar transmitindo a mensagem do Evangelho, para que pudessem estar pregando e anunciando o Cristo crucificado. E nós podemos dizer que isso resulta no grande crescimento, no grande avanço, no florescimento da igreja primitiva. Quando nós observamos, podemos, diante desses 4 pontos, pontuar
observar, notar que a mensagem apostólica era uma mensagem cristocêntrica. Era uma mensagem que Jesus, ele é o centro das atenções. Jesus é quem faz todas as coisas, ele é quem opera, ele é quem salva, ele vai acrescentando à igreja aqueles que vão sendo salvos. A pregação dos apóstolos era uma mensagem cristocêntrica. A pregação dos apóstolos era uma mensagem acompanhada dos sinais. Em Atos, capítulo de número 3, versículos de número 13 ao versículo de número 16, após a cura do coxo na Porta Formosa, é assim que diz o apóstolo Pedro: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes e negastes perante Pilatos, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que se vos desse um homicida, e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Veja que os apóstolos, eles eram testemunhas daquilo que havia ocorrido. E é por isso que eles saíam anunciando, saíam dizendo aquilo que Jesus fazia e anunciavam a ressurreição de Jesus, porque é a grande diferença da fé cristã. Nós não estamos adorando, nós não estamos falando, nós não estamos pregando a respeito de um mártir, nós não estamos falando a respeito de um novo pensador, de um ideologista. Nós estamos falando não do Cordeiro que foi vivo e está morto, mas nós anunciamos o Cordeiro que foi morto e está vivo para todo sempre, para a glória de Deus. E nós podemos dizer ainda que os apóstolos, eles eram testemunhas baseado naquilo que o próprio Jesus disse. Em João capítulo de número 15, versículos de número 26 e versículo de número 27. Veja comigo na sua Bíblia, esta é uma verdade da palavra de Deus. João capítulo de número 15, versículos de número 26 e versículo de número 27. Palavras de Jesus. Quando, porém, vier o Paráclito, ou o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, este dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Jesus, ele poderia voltar-se para os seus discípulos, e eles haviam estado com ele durante 3 anos, comendo, dormindo, acordando, caminhando, ouvindo os ensinos, vendo os milagres, os sinais, e eles eram testemunhas. E essa expressão significa aquele que viu e ouviu alguma coisa, e é impossível se calar, contendo a mensagem do Evangelho. Por isso que o apóstolo, ele disse diante do Sinédrio, em Atos capítulo número 4, versículos 8 ao 12, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Eles mesmos davam testemunha, Jesus ressuscitou. Amado, talvez você, diante desta mensagem, se pergunte, mas será que realmente os apóstolos, eles tinham essa preocupação em transmitir um ensino tão saudável? Será que não é todo lugar, será que não é toda mensagem que Deus, ele autentica, que Deus, ele confirma? Mas nós podemos observar pela palavra de Deus que os apóstolos tinham cuidado de conservar o modelo. E é esse modelo que chegou até nós, o modelo das Santas Escrituras, que conservam as palavras da sã doutrina ensinada pelos apóstolos, mediante o que Jesus lhes havia passado. O próprio apóstolo Paulo chega-nos a dizer que nós, como igreja, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício cresce para templo santo do Senhor. Então, nós podemos dizer de que aquilo que está em desconformidade com o ensino, a revelação que foi dada aos apóstolos através do próprio Senhor Jesus e ficam registradas nas Escrituras, elas não têm a chancela do Espírito Santo, porque é com a sua palavra que o Espírito se compromete. É com a palavra que lhes foi dada através do próprio Verbo encarnado.
Nós podemos citar pelo menos 3 dos apóstolos que davam testemunho a respeito da sua chamada. O primeiro deles, nós citamos o próprio apóstolo Paulo. Em Gálatas capítulo 1, versículos número 11 e 12, ele diz: eu não vos anunciei o evangelho. Gálatas capítulo de número 1, versículos de número 1 a 11. Melhor nós abrirmos para não fazermos uma citação incerta. Declaro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, pois eu nem o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas sim mediante a revelação de Jesus Cristo. Escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo número 11 da primeira epístola, ele chega a dizer, antes de falar a respeito da Santa Ceia, ele diz: eu primeiramente vos entreguei, irmãos, o que eu recebi do Senhor. E somente assim ele tinha condições de passar para os irmãos. Nós podemos dizer que também assim foi com Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 16 ao versículo de número 21. O apóstolo diz a seguinte expressão: pois não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando pela magnífica glória lhe foi comunicada esta voz: este é o meu Filho dileto, em quem me agrada. Ele disse: eu estive lá, eu ouvi a voz de Deus, eu pude contemplar a sua face quando estava ali transfigurado no monte. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos de número 1 ao 3, ele diz assim, que nós apalpamos a palavra da vida, nós enxergamos o verbo da vida, nós ouvimos as suas vozes. João teve o privilégio de encostar o seu ouvido, a sua cabeça ali, ao coração de Jesus, ouvir as batidas do seu coração. E ele certamente era uma testemunha para dizer: eu estive lá, eu vi tudo e eu posso dizer que Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, Ele é o Senhor do universo. Talvez você, nesta hora, se pergunte: mas o que eu preciso fazer para ter esse encontro com Cristo? A palavra ela é muito clara: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esta era a mensagem que os apóstolos pregavam e esta é a mensagem que foi autenticada, chancelada pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você ainda não fez a sua decisão por Jesus, mas este é um momento em que o Espírito Santo ele está indo ao seu encontro nesta hora, através dessa rápida reflexão da palavra de Deus, mas como ela é viva e eficaz, ela toca o seu coração nesta hora. E o Espírito Santo te chama, ele te convida. Eu não conheço a sua situação, a sua vida, mas certamente aquele que conhece e sonda os corações, ele que envia essa palavra ao seu coração nesta hora, ele te chama. O Mestre está cá e chama-te, porque ele tem algo na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e todo o mais ele fará. Queridos, queremos agradecer a Deus, também ao nosso pastor, por essa oportunidade, que Deus em Cristo possa estar nos abençoando e já queremos aproveitar para convidá-los a todos para estarmos ali no Congresso de Jovens, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco, Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro, Recife. Venha, Deus tem uma palavra ao seu coração. Oremos todos nesse momento. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua santa e gloriosa presença. Nesse momento, meu Pai, que nós estamos meditando na Tua palavra, meu Deus, aplica aos nossos corações de maneira maravilhosa, trata com as nossas vidas. Somente Tu tens o poder de convencer, de tratar, de converter a pessoa. Somente o Teu Espírito Santo, a Tua presença nos traz o refrigério que nós precisamos. Pai, Tu conheces a vida de cada um daqueles que nos estão vendo e ouvindo nesta hora. Vai ao seu encontro, Senhor, ao encontro das suas necessidades.
Veja cada família representada, Senhor. Veja, Senhor, cada pessoa, às vezes alguém desviado, alguém nunca que foi crente, talvez até um filho teu que esteja no momento de tribulação. Ó, Tu que és o grande Consolador, Tu que conheces a nossa fragilidade, Tu te lembras da nossa estrutura e sabes que nós somos pó, Senhor, e que dependemos de Ti para todas as coisas. Que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar um solo bem disposto para que possa germinar e dar frutos para o Teu reino e para a glória do Teu nome, Senhor. Que nós estejamos preparados e prepara as nossas vidas para aquele glorioso dia do encontro contigo nos céus de glória. Nós te pedimos as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias. Continua abençoando a vida do nosso pastor, a vida do ministério da igreja, Senhor, os Teus filhos, cada um dos Teus servos, Senhor. Nós te rogamos as Tuas bênçãos e as Tuas misericórdias, no nome de Jesus. Amém. Agradecemos a oportunidade, no nome de Jesus, que Deus possa estar abençoando a sua vida.